Quando lemos os livros de Salmos, Provérbios e até o livro de Cantares, às vezes nós pensamos que esses livros poéticos foram escritos apenas para nos dar conselhos, para nos dar devocionais, para que vivamos aquele dia ou para que vivamos uma vida melhor. Você olha para o livro de Cantares e você vê ali toda aquela poesia, todo o desenrolar mostrando o amor do noivo, que é Jesus Cristo, pela noiva, que é a sua igreja. Às vezes nós olhamos para algum salmo que foi escrito e nós pensamos, o salmista está derramando todo o seu coração e todas as dificuldades que o salmista passou vai nos ajudar também a passar bem pelas nossas dificuldades. Os salmos, os provérbios, o livro poético de Cantares são tremendos devocionais para o nosso dia a dia e nós devemos olhar dessa maneira para a palavra de Deus também. Deus, ele inspirou homens e fez homens e mulheres passarem por situações para que a igreja use esses escritos para que sejamos consolados, para que sejamos exortados, corrigidos. Agora, os livros poéticos, os livros de ensinamentos, os livros escritos, como esses que eu citei, eles não são apenas livros devocionais. Contém neles a inspiração divina apontando para o futuro. Tanto é que se você ler os Salmos, capítulo 22, capítulo 23 e capítulo 24, você vai ver ali uma cronologia mostrando o Messias na cruz do Calvário, depois mostrando o Messias já recebendo a autoridade como o pastor de suas ovelhas, e no Salmos capítulo 24, você vai ver ali o glorioso Messias sendo introduzido pelos portais eternos, o Messias glorificado. Por que eu estou falando todas essas coisas, queridos? Porque hoje nós vamos meditar em Salmos capítulo 46, e nós vamos ver mais uma vez Deus inspirando o salmista a nos mostrar situações que vão acontecer no período da igreja no final dos tempos. Você precisa conectar outros estudos, sim, para compreender melhor o que eu vou falar aqui. Mas você vai ver a maravilhosa graça de Deus, o amor de Deus, deixando escondido nesse salmo maravilhoso, o Salmo capítulo 46. Deus tem preciosidades para revelar para a igreja do tempo do fim nesse salmo. E você que está conectado com as principais profecias da palavra de Deus, você vai ver como Deus traçou um mapa e direcionou a igreja para estar firme. Porque o nosso Senhor, Ele é e está sendo o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu vou fazer algumas afirmações nesse vídeo de hoje. E é muito importante entender que muitas das afirmações que eu vou fazer no vídeo de hoje dependem de outros estudos. E como eu falo em quase todos os vídeos, você precisa conhecer os estudos que estão conectados com as afirmações que eu vou falar no vídeo de hoje. O estudo das 2 casas de Israel, o ensino das 7 festas do Senhor, porque Deus, Ele dá sabedoria aos seus sábios para compreender as profecias mais profundas, principalmente profecias que vão acontecer no final dos tempos. E quando eu falo de sábios, eu não estou me vangloriando e nem vangloriando todos aqueles que sabem coisas a respeito do tempo do fim. Porque sábio na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, quando a Bíblia diz que os sábios entenderiam, ali está falando sobre homens que se esforçam de maneira humana, fisicamente, para compreender a sabedoria que vem de Deus. Então, os sábios do Senhor, que vão estar acordados para as principais profecias do final dos tempos, não são pessoas melhores ou especiais. Eles apenas estão se esforçando, buscando a presença de Deus de maneira física para compreender as coisas espirituais. Então você fisicamente se esforça para orar, você fisicamente se esforça para meditar na palavra, mesmo com preguiça, mesmo com dificuldade, mesmo sentindo sono, se esforça fisicamente para que você cresça espiritualmente e aquele que detém toda a sabedoria derrama essa sabedoria divina sobre a sua vida.
Então, queridos, quando eu fico citando estudos aqui, não é para te prender em meus vídeos, não é para te prender aqui no canal, mas é para que você entenda. O sábio na palavra de Deus é aquele que se esforça, se esmera no estudo, se esmera na vida de oração para receber a sabedoria espiritual que vem daquele que detém todo o saber. Então, conectando todos os vídeos, sabendo de tudo isso, vai lá comigo em Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, nós vamos ler todos os versículos e presta atenção que tem revelações importantes através desse salmo. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Primeira coisa, a palavra refúgio aqui citada pelo salmista é a palavra machache ou macache. Eu vou deixar aí na tela, não é a minha especialidade o hebraico, mas na tradução, né, essa é a palavra hebraica e tem a tradução dela, o significado dela em original hebraico, que para o português também significa abrigo de chuva ou de temporal. O salmista está dizendo, olha, está vindo um temporal, está vindo uma chuva e nós precisamos nos esconder deste temporal. Nós precisamos nos esconder dessa chuva. Ou seja, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é aquele que me abriga no período da chuva ou no período do temporal. Ele é o abrigo, ele é o nosso refúgio. Agora, queridos, o próprio texto diz a respeito de que ele é nosso refúgio nesse tempo, neste período de tribulações. A igreja estará na grande tribulação, como eu tenho falado em vários estudos aqui no canal, não por causa desse Salmo 46, mas a igreja estará na grande tribulação porque a igreja precisa cumprir todas as festas do Senhor. Cumprindo a festa das trombetas, significa que a igreja estará no período da grande tribulação. Agora, ele é o refúgio e ele também é fortaleza. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra fortaleza aí, ela significa força física. Ela significa poder e capacidade. Quando a igreja estiver neste período da tribulação, escondida desse temporal que estará vindo sobre este mundo, a igreja ela receberá capacidade. Ela receberá um poder, uma força física. Deus dará força à igreja para suportar o período mais escuro de sua história. Então o salmista ele começa dizendo, Deus ele é força, ele é fortaleza. Pode ser que você esteja passando por uma tribulação neste momento agora. Saiba que Deus, ele é aquele que te protege. Entenda, Deus ele não te protege da tribulação. Deus ele não te protege do dia mal, ele te protege no dia mal, ele te protege na tempestade e não da tempestade. Muitos pensam que a igreja fugirá da tribulação sendo retirada, quando na realidade Deus protegerá a igreja na tribulação. Agora, continua comigo nas revelações para você entender que um versículo ele confirma o outro. Ainda no versículo 1, ele diz assim, que ele é o nosso socorro. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Aqui o salmista está falando de uma tribulação que ele estava passando, mas a igreja, ela vai precisar entender no período da grande tribulação que o Senhor é o nosso socorro. E queridos, a palavra socorro aqui, ela também significa assistência, aquele que ajuda. Deus vai sustentar a igreja no deserto. Você lembra dos vídeos que eu falei a respeito da mulher no deserto? Você lembra que eu falo a respeito da igreja sendo conduzida para o deserto dos povos? E o que isso significa? Significa, queridos, que a igreja ela será sustentada de maneira literal. Assim como Elias foi sustentado no deserto, assim como Moisés e o povo de Israel foi sustentado no deserto, Deus estará mais uma vez enviando a igreja para o deserto dos povos e ali Deus estará suprindo as necessidades da igreja nesse deserto. Sabe aquela palavra de Abacuque, e o justo e o meu justo viverá pela fé? A igreja, ela vai viver de maneira literal esta palavra. Será alimentada de maneira sobrenatural no deserto. Pessoas que estão com medo, porque tem que receber a marca da besta, porque senão eu não vou poder comprar e vender, eu não vou poder alimentar os meus filhos, quando na realidade, mais uma vez, a igreja será enviada para o deserto, conduzida pelas duas asas da grande águia. Será sustentada de maneira espiritual e até o alimento físico Deus vai estar
sendo este socorro, Deus estará socorrendo a sua igreja no deserto. Então, ele é o socorro bem presente no momento da tribulação. Agora, olha o versículo 2. Versículo 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Presta bastante atenção aqui, queridos. A terra, ela vai ser abalada. O próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor, ele diz que os reinos do mundo serão abalados. E por que isso, queridos? Porque a terra será abalada, porque a ira de Deus vai começar no período da grande tribulação, mas ela é estabelecida quando Jesus voltar. Só que essa terra, ela sofrerá com aflições. A igreja será perseguida por causa da ira de Satanás, mas Deus estará usando a igreja com poder e graça para cumprir o ministério de Moisés e de Elias. O Espírito excelente do Senhor que estava sobre Moisés e Elias estará sobre a igreja. As duas testemunhas, que são as duas casas de Israel, que é a igreja de Cristo, as duas asas da grande águia, que estará conduzindo aqueles que ainda estão dormindo, pensando que a igreja será arrebatada de maneira secreta. Quando o texto fala que o Senhor... quando o texto fala que ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ele está dizendo o quê? Que essa terra, ela será abalada, presta atenção nisso, a terra será abalada, os montes serão abalados, e nós vamos ver vários textos na palavra de Deus, que os montes serão abalados. No período da grande tribulação, a igreja estará sendo usada com poder e graça. Só que quando nós falamos de montes, nós estamos falando a respeito da mudança geográfica e dos acontecimentos que vão afetar a natureza. E quando nós falamos, ele usa aqui as palavras, né, seio dos mares, ele está falando o que vai acontecer internamente dentro das nações. Porque quando nós falamos de mar, nós estamos falando de línguas, povos e nações. E quando nós falamos do seio do mar, nós estamos falando de algo muito íntimo e muito específico que vai acontecer nas nações. E enquanto a igreja está sendo usada com poder e graça e as nações estão sendo transtornadas, acontecimentos na questão geográfica, acontecimentos na natureza vão estar ocorrendo porque as duas testemunhas vão estar profetizando. Deus estará abalando os montes e Deus estará abalando as nações, os mares. Não esqueça disso, mar significa línguas, povos e nações. Inclusive é por isso que surge a besta do mar e a besta da terra. Vai lá comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é uma palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo ele confirma. Mateus capítulo 24 é um texto super lido, super conhecido. Mas para você conectar este salmo comigo, Mateus capítulo 24, nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo 11. Presta atenção aqui. Jesus está confirmando a inspiração que o salmista recebeu. Versículo 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Presta atenção aqui, queridos, porque nós vamos ver um pouco dessas coisas acontecendo, e Jesus, ele está falando aqui, nem é ainda a grande tribulação. As nações serão agitadas. Aliás, as nações começarão a serem agitadas, os mares serão agitados em seu interior e começarão a ser incomodados desde o período chamado de o princípio das dores. Jesus está falando nação se levantará contra nação e reino contra reino, porque já existem muitas nações que estão sendo invadidas e estão sendo... como que eu posso dizer? Existem várias nações que já estão se infiltrando em outras nações, e aqui é uma palavra profundíssima, porque existem nações que já estão se metendo nas soberanias de outras nações, nações que têm espiões em outras nações, porque o sistema deste mundo precisa se colocar de uma maneira uniforme. As nações só serão governadas pelo anticristo quando as nações que querem dominar este mundo se envolverem nas soberanias nacionais de outras nações. É por isso que o salmista vai dizer que as nações serão estremecidas em seu seio, elas serão mexidas em seu seio, ou seja, as nações são destruídas primeiro internamente, em seu seio, em seu íntimo, para depois que elas sejam mexidas de maneira global, de maneira geral. Então, quando Jesus fala,
reino se levantará contra reino, nação se levantará contra nação, é que as nações elas vão se conflitar, elas vão se enfrentar primeiro, antes que o anticristo governe todo mundo. Olha o versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Você percebe, queridos, que o salmista, no versículo 2, ele começa primeiro a falar a respeito do princípio das dores. Eu quero que você volte lá comigo e veja, volta lá comigo, Salmos capítulo 46, no versículo 2, e você já está vendo aí na tela, falando que ainda que as nações elas se estremeçam, ainda que os montes se estremeçam. Você percebe, queridos, que essas palavras que eu deixei em destaque está nos dando uma linha do tempo para nos mostrar. Primeiro, nós estamos enxergando o princípio das dores, que são as nações, que são os montes sendo estremecidos, catástrofes naturais, que são os montes sendo estremecidos, os mares, né, o seio dos mares sendo estremecidos. E aqui Jesus nos mostra, né, inspirando o salmista, Jesus nos mostra o período do princípio das dores. Nós estamos vendo aqui uma cronologia. Agora volta lá comigo de novo, Mateus capítulo 24. Eu acabei de ler para você o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O seio dos mares, o seio das nações, sendo ali mexido porque uma nação está tentando se envolver na soberania de outra nação. Só que esse é o princípio das dores, como fala o versículo 8 de Mateus capítulo 24. Percebeu aqui? Deus está nos mostrando, dentro do Salmos capítulo 46, uma cronologia. Agora, queridos, continua lendo o texto de Mateus capítulo 24. Então, ele está fazendo uma transição. Saímos do princípio das dores e agora estamos entrando no período da grande tribulação. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu acabei de ler para você o início da grande tribulação. Nós seremos atribulados, muitos cristãos serão mortos, confirmando a palavra de Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas que serão mortas e ficarão estiradas na praça da grande cidade. Esse texto de Mateus 24 fala a respeito de muitos se escandalizando, uns traindo os outros. Lembra que eu falei que as nações estão entrando em outras nações, nações até que são nações que são amigas, estão ali com seus espiões tentando se introduzir em outras nações. Muitos cristãos, muitos que se chamam cristãos, vão trair outros cristãos, entregando esses cristãos para o sistema do anticristo. E nós vamos ver o versículo que está aí escrito na tela. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gravou bem isso? As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nesse sermão escatológico de Mateus capítulo 24. Agora volta lá para Salmos capítulo 46. Nós vamos ler agora o versículo 3. E eu li de propósito esse texto de Mateus capítulo 24. Por quê? Porque muitas dessas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo em um devaneio, em uma inspiração divina, o salmista ele é usado para, usando o contexto da vida dele, ele é usado para nos mostrar essa cronologia dos acontecimentos do tempo do fim. O versículo 3 diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Presta atenção aqui, que ele está falando a respeito de águas que tumultuam. Ele nos mostra que existirão águas que vão tumultuar o período mais escuro da história. O período em que Deus estará socorrendo a igreja, neste período de aflição sobre a terra. Essas águas, citadas pelo salmista no versículo 3, são os rios, que são os rios do engano. Presta bastante atenção nisso aqui. Você lembra que eu falei que mares são povos, línguas e nações? O mar representa povos, línguas e nações. Só que quando nós olhamos para a estrutura das águas dos mares, nós vamos ver que alguns mares ou algumas regiões dos mares vão desembocar com rios. Existem muitos rios que são
desembocados por um restante das águas dos mares. Talvez eu nem esteja usando a palavra técnica correta, mas eu tenho certeza que você entendeu. Existem muitos rios que se alimentam de águas que vêm dos mares. Só que essas águas dos rios, na palavra de Deus, está falando a respeito do engano. E como que eu tenho certeza disso? Porque os rios na palavra de Deus, quando é para o povo de Deus, são as águas dos rios que alimentam o povo de Deus com a palavra. Agora, quando nós estamos falando das águas que vêm desses mares, que serão agitados pelo período da grande tribulação, nós estamos falando a respeito desses rios que são rios de engano. E você vai ver o versículo 4, aqui o salmista confirmando isso. Ele diz no versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ou seja, um engano que vai tumultuar muitas pessoas, um engano dos rios do engano, né? Um engano que vem ali das águas desse rio, um engano que vai desviar as pessoas do propósito de Deus. Quando o salmista ele fala a respeito desses rios de enganos que vai ali tumultuar as águas, ele está falando a respeito do que o nosso Senhor Jesus Cristo acabou de falar. Muitos falsos profetas vindo com palavras, vão ser palavras que até parecem palavras do rio de Deus, quando na realidade são os muitos falsos profetas que Jesus está falando em Mateus capítulo 24, no versículo 11, eu acabei de ler para você. Quando as nações estiverem sofrendo com este tumulto, quando as nações estiverem sofrendo com esse agitar dos montes, com esse agitar dos mares, vão existir rios de engano, palavras dos falsos profetas, e vão desviar muitas pessoas do caminho do Senhor. E é muito interessante você entender isso, porque o versículo 4, ele mostra o outro lado, os rios que vão alimentar o povo de Deus. Olha o versículo 4 que diz, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você precisa entender isso, queridos, e no próprio português nós conseguimos ver isso. No versículo 3 ele fala sobre as águas que vão tumultuar e espumejar, e na sua fúria vão estremecer os montes. Isso está escrito no versículo 3. No versículo 4 ele diz assim, porém, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E quando nós falamos sobre a cidade de Deus, você vai ver claramente, queridos, nós vemos que a igreja está sendo preparada para ser essa cidade de Deus. Outra coisa linda que nós vemos o salmista dizendo é a respeito o santuário das moradas do Altíssimo. Aqueles que não entenderam ainda o que Jesus fala em João capítulo 14. João ele fala a respeito, João escreve a respeito do que Jesus falou, que nós somos as moradas de Deus. Você lembra? Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não for assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. O que ele estava dizendo ali? Que nós vamos morar no céu e que tem casinhas no céu para nós? Não. Ali ele estava dizendo que ele voltaria e nos prepararia como as moradas do Altíssimo. É por isso que Salmos capítulo 24 vai dizer assim, que nós somos os portais eternos, ou seja, nós somos as pequenas portas que vai introduzir as pessoas para o Rei da Glória. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que venha o Rei da Glória. Ele, Rei da Glória, poderoso na batalha. Você entende essa linguagem do salmista? Há um rio que alegra a cidade de Deus. No período da grande tribulação vai existir um rio que vai levar muitas pessoas para o engano. Falsos profetas, falso evangelho. Porém, há um rio que alegra a cidade de Deus. Qual que é a cidade de Deus? O santuário das moradas do Altíssimo. Você é templo do Senhor e você está sendo preparado como a igreja de Cristo para ser a morada de Deus. Você está sendo preparado como a cidade de Deus que vai alegrar as nações. Então, queridos, no período mais escuro da história vão existir ali os enganos, os montes sendo estremecidos por esse rio de enganos com falsos profetas, com falsas religiões, mas existe um rio. Um rio que alegra a cidade de Deus. E que rio é esse? O rio é a verdade da palavra de Deus. E vem aqui, mais uma vez, as palavras que eu tenho falado aqui durante
há muitos meses, que é o quê? Você precisa ter vida de oração, precisa ter vida de meditação na palavra de Deus, para que os rios do Senhor fluam de seu interior. Você lembra quando o próprio Senhor ele fala, está registrado em João capítulo 7, no versículo 38, que ele diz assim, que do interior daquele que cresce, e entenda bem a palavra de Jesus, aquele que crê em Jesus, não é aquele que declara que crê. Aquele que realmente crê em Jesus tem vida de oração e vida de meditação. Porque ele nos orientou. Nós precisamos conhecer as Escrituras, senão nós vamos errar. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Todo aquele que crê em Jesus tem vida de oração e vida de meditação. E como é falado em João capítulo 7, no versículo 38, do interior fluirão rios de água viva. Você consegue perceber aqui que esse rio que o salmista está dizendo, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ele está falando sobre aqueles que têm vida de oração, vida de meditação, aqueles que se alegram com a palavra. Existe um rio de sabedoria que Deus estará derramando, que Deus estará trazendo no interior das testemunhas do Senhor para o final dos tempos. Cumprindo a palavra de Salmos capítulo 1, que é o quê? Aqueles que estivessem plantados à corrente das águas, aqueles que estiverem plantados junto à corrente das águas, as águas daquele ribeiro. Que ribeiros são esses? É as águas do conhecimento do Senhor, da sabedoria do Senhor. São as águas daqueles que estão plantados. Quem são aqueles que estão plantados? São aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e têm vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Então, queridos, há um rio de sabedoria, um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Há uma sabedoria do Senhor que vai estar alegrando a igreja, que vai estar... Queridos, é muito profundo isso. Eu estou deixando o vídeo ficar mais extenso, mas é que existem muitas revelações nesse versículo 5. Por quê? Porque quando você olha para essa igreja que estará recebendo essa sabedoria, nós vemos a repetição do que eu tenho falado aqui há muitos meses. Lembra? A pregação do evangelho começou em Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos esse povo que nós fomos salvos quando a pregação chegou aos confins da terra. Deus estará fazendo o caminho inverso dos confins da terra até Jerusalém. Tudo aquilo que a igreja primitiva viveu na época dos apóstolos, na época dos discípulos, nós estaremos vivendo também. E o que isso significa? Lembra quando eu falei a respeito desse texto que está aí na tela, sobre esse rio, sobre essa sabedoria, sobre esse conhecimento alegrando a cidade de Deus, alegrando as moradas do Altíssimo, alegrando a igreja de Jesus? No período da grande tribulação, aquilo que a igreja primitiva viveu, nós viveremos também. Por quê? Porque os apóstolos, os discípulos, os primeiros discípulos, eles eram perseguidos e eles se alegravam e festejavam por terem sido considerados dignos de sofrer pelo Senhor. Você consegue se imaginar alegre por ter sofrido uma perseguição? Você consegue se imaginar declarando como salmista: obrigado, Senhor, por ter me afligido, porque assim eu pude compreender os seus mandamentos. A igreja de Jesus Cristo no final dos tempos, a cidade de Deus, se alegrará com a sabedoria de Deus que será derramada sobre ela. Agora vai lá comigo no versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Aqui ele já está falando em um período em que as nações estarão ali sofrendo com grandes aflições, porque o anticristo ele vai promover a perseguição sobre a igreja, mas as testemunhas do Senhor, um grupo específico de cristãos, estarão ali sendo usados com grande poder e com muita graça. Desde o início, Deus estará protegendo a igreja no deserto, mas existe ali a igreja que estará sendo usada por Deus para anunciar a vinda do leão da tribo de Judá. Presta atenção aqui que eu estou falando a respeito das nações estarem bramando. Primeiro, bramar aqui significa gritar.
As nações estarão gritando porque elas vão estar também sofrendo com as catástrofes profetizadas pelas duas testemunhas. As testemunhas do Senhor no período da grande tribulação serão odiadas pelas nações. As testemunhas vão receber a mesma palavra que Elias recebeu. Olha, esses são aqueles que estão perturbando. Esse Elias, esse aí é o que está perturbando Israel. Este é o perturbador de Israel. Aqueles que representam as duas testemunhas também representaram as duas testemunhas, Paulo e Silas. Em determinados momentos, Paulo e Barnabé também foram chamados daqueles que estavam perturbando as nações que estavam ao redor ali de Israel. Por quê, queridos? Porque esta igreja estará cheia da graça, cheia do poder de Deus, vivendo os benefícios do último derramar do Espírito do Senhor, e as nações vão estar bramando, vão estar gritando, dizendo: essas catástrofes estão trazendo grandes aflições para nós. Porque vão ser promovidas aflições sobre a igreja, mas as nações vão sofrer com as aflições e dos sinais no toque das trombetas. O texto ainda fala a respeito, nesse versículo 6, sobre que os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Você sabia que o período da grande tribulação é um período chamado de anúncio? Usando a linguagem das 7 festas do Senhor, Deus fará com que a sua voz seja ouvida através das testemunhas. Eu não tenho tempo para explicar aqui, mas aquele que conhece o cumprimento profético da festa das trombetas sabe muito bem que no Antigo Testamento a festa das trombetas era Yom Teruá. Teruá significa anúncio, Teruá significa um grito, uma voz, e Deus estará fazendo a sua voz ser ouvida. E Deus estará fazendo a sua voz ser ouvida através das testemunhas no período mais escuro da história, quando o que está escrito aqui se cumprir. Quando as nações estiverem sendo abaladas, gritando, bramando, dizendo o que essas testemunhas estão fazendo. A igreja estará gritando e anunciando a volta de Jesus. Teruá significa o período da festa das trombetas, em que a voz do Senhor estará nos lábios das testemunhas do Senhor. As trombetas de prata sendo tocadas. A igreja falando a respeito desse toque arrebate, que é um toque de trombeta específico para uma guerra que se aproxima. A guerra e a batalha do Armagedon, quando Jesus Cristo estiver pisando as nações no lagar de sua ira. Então, queridos, quando nós olhamos aqui que a terra se dissolve, está dizendo o quê? Agora Deus, ele usa a igreja numa espécie de contra-ataque, dizendo: no toque das trombetas, eu vou começar a estabelecer a minha ira no período da grande tribulação, e as nações vão ser afligidas pelos toques das trombetas. As nações, a terra vai começar a se dissolver. Essa é a linguagem do salmista. Olha o versículo 7, Salmos 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para aqueles que não conhecem os ensinos profundos, talvez esse texto seja um texto simples. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só que, queridos, presta bastante atenção. Quando o Deus de Jacó é citado, ele está falando sobre as testemunhas do Senhor que fazem parte da bênção de Jacó, proferida lá, quando ele abençoa os 2 filhos de José. Presta atenção aqui, queridos, porque o texto ele não fala à toa que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que o Deus de Jacó é o nosso socorro. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele está falando a respeito das testemunhas do Senhor que estarão diante do Senhor de toda a terra. Lembra Apocalipse 11? Lembra Zacarias capítulo 4? As 2 testemunhas do Senhor que estão dizendo: o Senhor de toda a terra está conosco. E quando ele cita aqui o Deus de Jacó, ele está levando a igreja que está buscando essa sabedoria a lembrar da promessa e da profecia de Jacó. É a profecia sobre as 2 testemunhas que eu também não vou explicar nesse vídeo. Jacó troca as mãos, dá a bênção maior para Efraim e ele diz o quê? De Efraim sairá a plenitude dos gentios. Ou seja, no período da grande tribulação não haverá mais separação. Sabe esses pregadores que ficam separando? Mateus capítulo 24 foi escrito para os judeus e não para a igreja. Os 144 mil são apenas judeus. Não vai existir isso. Isso não está na palavra de Deus. Aqueles que serão testemunhas do Senhor são as 2 casas de Israel. Por isso que o texto diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Nós temos vida de oração, nós
comparecemos todos os dias perante o Senhor, orando, buscando, as testemunhas do Senhor terão vida de oração, estarão vestidas de pano de saco, dizendo: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Um claro apontamento para aqueles que estarão na presença do Senhor. Agora presta atenção, se você é um crente esperto, você está com a sua Bíblia aberta aí na sua mão. Se você é um crente que realmente tem zelo pela palavra de Deus, você está com Salmos capítulo 46 e a sua Bíblia aberta aí na sua mão. Por quê? Porque eu sei que poucas pessoas vão chegar até essa altura do vídeo. Quando você olha para o versículo 1, ele cita ali a palavra refúgio. Eu falei para você que significa abrigo da chuva. Só que o que está escondido no versículo 7, que é o versículo que está aí na tela, ele cita mais uma vez, no versículo 7, a palavra refúgio. Só que não é a mesma palavra do versículo 1. Você consegue ver como Deus ele escreve, ele deixa coisas escondidas em pequenas palavras? A palavra refúgio, que também foi traduzido, na maior parte das Bíblias, foi traduzido para o português como a palavra refúgio. Só que aí, a palavra em hebraico é uma outra palavra. A palavra em hebraico é misgabi, e não é aquela palavra que eu citei no início, machash ou machasse. A palavra no versículo 7 é a palavra misgabi, que é um refúgio agora, não é um refúgio se escondendo de uma chuva, se escondendo de um temporal. Agora é um refúgio falando sobre um lugar alto. É um lugar alto de refúgio como se fosse uma torre. Você notou aqui que este refúgio já não é o refúgio do período do princípio das dores, e sim é um refúgio em que as testemunhas do Senhor estarão na presença do Altíssimo. É um refúgio que fala a respeito daqueles que estão em cima de uma torre, assim como Abacuque. Você lembra o que Abacuque disse? Abacuque disse: me colocarei na torre de vigia para saber o que o meu Senhor me revela. Ter vida de oração, ser vigilante e ser aquele que tem vida de oração, significa olhar para a palavra de Deus e procurar saber o que Deus tem para revelar naquele tempo. Quando esse texto ele fala a respeito de que nós somos, né, o Deus de Jacó é o nosso Deus e o nosso refúgio, ele está dizendo: quando as nações forem estremecidas, quando os montes se abalarem, você que estiver escondido na torre de vigia, neste refúgio alto, neste lugar alto, vocês serão protegidos da grande ira que vai se iniciar no toque das trombetas. É muito lindo você ver essa cronologia de Deus esconder esta palavra refúgio, no português foi traduzido assim, só que não é o mesmo refúgio do início do Salmo. Lindo isso! Agora vai lá comigo no versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Você consegue mais uma vez perceber que o salmista ele já não está falando apenas das situações que está passando sobre a vida dele? Mas peraí, o salmista não começou dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, ele está presente na tribulação do próprio salmista? Mas peraí, que situações são estas que estão acontecendo na terra? O salmista ele recebe uma inspiração, ele já está falando sobre as aflições e no passado, que o Senhor efetuou na terra. O Senhor vai efetuar as aflições em toda a terra. Toda a terra será afetada no período da grande tribulação. E as obras do Senhor serão efetuadas na grande tribulação pelas testemunhas, as assolações, pois o povo do Altíssimo terá grande poder, confirmando assim a todos aqueles acontecimentos produzidos pelas duas testemunhas que está ali registrado em Apocalipse capítulo 11. Agora, queridos, nós precisamos entender essas assolações que o Senhor efetuou sobre a terra vai estar acontecendo por causa das aflições que o anticristo estará promovendo, as perseguições que o anticristo estará promovendo sobre a igreja. É por isso, queridos, que não faz sentido nenhum a igreja santa, a igreja imaculada, ela sobe e vai ficar morando no céu, enquanto aqueles que não foram aprovados para o arrebatamento vão ser usados com poder e graça no período da grande tribulação. Você que ora todo dia, você que medita na palavra todo dia, você não vai receber o poder e a graça do Senhor que claramente será derramado para a grande tribulação. Você vai ser arrebatado. Aqueles que não foram aprovados para o arrebatamento vão ser usados com poder e graça
no período da grande tribulação, não faz nenhum sentido. Não existe dois arrebatamentos. Jesus Cristo faz com que sua igreja participe da grande tribulação, usa essa igreja com poder e graça, e o arrebatamento acontece uma vez só. A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja acontecem ao mesmo tempo. A ressurreição dos mortos no mesmo tempo, no mesmo período do arrebatamento, e também na vinda de Jesus. Então nós vemos aí que o Senhor Deus, ele promoverá, ele efetuará as assolações sobre a terra. Agora vai lá comigo no versículo 9. O versículo 9 diz assim: ele põe termo à guerra e até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Presta atenção aqui que mais uma vez o salmista está nos mostrando uma cronologia. O Salmo 46, ele começa dizendo que o Senhor é um refúgio que nos esconde de uma tempestade que se aproxima. Depois, ele começa falando sobre as agitações dos mares e aqueles envolvimentos que acontecem no seio dos mares. Lembra? As nações, elas vão se introduzindo em outras nações, causando um problema interno. Por causa desses problemas internos, os mares ficam agitados, as tempestades vão começando a acontecer, as aflições, as assolações são derramadas sobre a terra, e aqueles que são testemunhas do Senhor agora estão em um alto refúgio, em uma torre alta. Já não é o refúgio do início, não é um refúgio apenas para se esconder de uma chuva, mas é um refúgio de uma torre alta. Quem está na torre alta é aqueles que estão com vida de oração, vigiando e orando, é aqueles que estão no alto refúgio. Já não é o refúgio do início do Salmo, é um refúgio do final, é um refúgio da torre alta, é um refúgio das testemunhas que terão vida de oração e vida de meditação. Agora, quando você olha o caminhar do que o Salmo está dizendo, no versículo 9 ele está dizendo assim: ele põe termo à guerra, ou seja, ele põe um limite na guerra. Vai chegar um período em que Deus vai fazer com que as nações cessem com a guerra. As testemunhas vão estar profetizando sobre essa terra. As nações que foram contra o povo de Deus sofrerão com as aflições no toque das trombetas, porque Deus estará dando um termo, um fim à guerra. Só que o ápice de tudo isso, o castigo das nações que promoveram a guerra, que estão destruindo a terra, Deus estará pondo um termo, o fim de todas essas guerras, quando Jesus Cristo voltar e pisar as nações amigas, aliadas do anticristo, pisar essas nações no lagar de sua ira. Quando o texto fala que o Senhor estará pondo termo à guerra até aos confins do mundo, quebrando o arco, despedaçando a lança, ele está usando a mesma palavra que ele deu ao profeta Isaías e que ele deu ao profeta Miqueias. Isaías capítulo 2, Miqueias capítulo 4, quando ali está falando o quê? Que essas nações não aprenderão mais a guerra. Deus, presta atenção nisso que é profundíssimo. Eu acabei de te mostrar o período da grande tribulação. Só que depois dessas aflições, das agitações dos mares, Deus estará dando termo, dando fim à guerra, porque ele vai levar as nações que estão promovendo essas guerras, pisará as nações inimigas no lagar de sua ira, lembra? Será um momento horrendo, onde o sangue subirá até os freios dos cavalos, quando essas aflições estiverem ocorrendo, porque Deus estará na última guerra, no período ali da guerra do Armagedon, dando fim à guerra, porque será estabelecido um reino de paz e de justiça. O texto fala que o Senhor estará pondo termo à guerra até os confins do mundo, porque as nações não aprenderão mais a guerra. Lindo você olhar para esse salmo sabendo que Deus quebrará o arco, despedaçará a lança, porque quando essas nações forem pisadas no lagar da ira de Deus, cessará a guerra, será um reino de paz e de justiça. Agora, quando nós olhamos para a sequência dos salmos, o versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Queridos, nós olhamos aqui e é lindo você ver por quê? Porque dentro dessa cronologia, né, que está aqui inserida nesse salmo, nós vemos a palavra aquietai-vos, que é a palavra rafa ou rafá, que não é a mesma palavra rafá para outras situações, mas essa palavra rafá, aquietai-vos, significa relaxar, deixar, abster e retirar. Ou seja, acabou a guerra. Quando o Senhor pôr termo à guerra, como falou no versículo anterior, quando ele acabar com as guerras nas nações,
Sabe o que vai estar acontecendo? Ele vai estar aquietando o seu povo. Ele vai estar relaxando o seu povo. É o período do descanso. Quando nós nos aquietarmos, quando acabar todas as guerras, a igreja com seus corpos glorificados estará reinando com Cristo no ano do descanso, no ano da libertação, que é o ano milenar, que é o reino milenar de Jesus Cristo, que é o reino de paz e de justiça. E é lindo que o próprio versículo 10 confirma que esse versículo 10 está falando sobre o reino milenar. Olha o que ele diz: sabei que eu sou Deus, todas as nações da terra vão saber que ele é Deus. Hoje não são todas as nações da terra que sabem que o nosso Senhor é o Senhor Deus de toda a terra. Ele diz: sou exaltado entre as nações, ele será exaltado sobre todas as nações. Você lembra o que diz Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 8, o próprio texto de Miqueias capítulo 4, dizendo que todas as nações serão conduzidas para adorar a Deus no monte do Senhor. Ele será exaltado entre as nações. Ele será exaltado sobre toda a terra. Olha o texto dizendo: sou exaltado na terra. Hoje o Senhor não é exaltado por todas as nações. Hoje o Senhor não é exaltado sobre a terra. As nações, todas as nações vão ter que dizer: só o Senhor é Deus. Somente aquele que enviou Jesus Cristo, somente ele é Deus. O texto no versículo 10 está nos mostrando: este é o período do reino milenar de Jesus Cristo, quando ele estará aquietando o seu povo e quando todas as nações vão reconhecer: só o Senhor é Deus, e ele será exaltado sobre todas as nações na terra. E por fim, o versículo 11 confirma toda esta palavra dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. Você lembra que Jesus Cristo estará no meio do seu povo? Ele será conhecido pelos glorificados como ele é. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó que deu a promessa, dizendo que todas as nações seriam benditas no nome dele. O Deus de Jacó é o Deus que deu a promessa a Abraão, Isaque e Jacó, de que todas as famílias da terra seriam benditas no nome desses patriarcas. E essa promessa de todas as nações serem benditas no nome de Abraão, Isaque e Jacó, só vão se cumprir essas promessas quando Jesus Cristo, o descendente, estiver reinando aqui nessa terra sobre todas as nações. É lindo você ver a cronologia neste Salmos capítulo 46. O salmista inicia dizendo que o Senhor é nosso refúgio e ele está preparando uma igreja para ser apenas coberta, guardada de um temporal. Depois, os mares das nações são agitados. Depois nós vemos Deus conduzindo o povo através dos rios que alegram a cidade de Deus. Os rios da sabedoria, os rios da palavra de Deus. Do interior deste povo que estará usufruindo deste rio, fluirão rios de água viva. Esses rios fluirão do povo de Deus, para que esse povo de Deus suporte o agito dos montes, o agito dos mares, o agito das nações, porque as nações da terra serão agitadas pelas aflições, pelas assolações que este mundo vai viver. As nações vão sofrer com essas assolações no toque das trombetas. Enquanto isso, o povo de Deus estará numa alta torre. Agora não é um refúgio apenas para proteger de uma chuva, de um temporal. É um refúgio que colocará algumas testemunhas do Senhor em um alto monte, em uma torre de vigia, enxergando o que a maior parte das pessoas não enxergam. Logo em seguida, nós vemos Deus dando fim à guerra, dando termo à guerra. E assim, aquietando o seu povo no reino milenar, no reino de descanso. E o Deus de Jacó cumprirá a sua promessa. Todas as famílias da terra serão benditas no nome de Abraão, Isaque e Jacó, por causa de tudo aquilo que Jesus Cristo cumpriu na cruz do Calvário. Maravilhosa palavra de Deus, maravilhosa revelação do Senhor para as nossas vidas. Tenha vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus, porque Deus está te preparando para um tempo maravilhoso. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia, te agradeço pelas interações nos vídeos, eu agradeço a você que permanece aqui conosco, que Deus te abençoe poderosamente e mais uma vez eu quero te dizer, estou te aguardando para os próximos vídeos.